Bom, a nossa entrevistada é Daniela Campelo, da FGV Rio de Janeiro, que apresentou um índice muito interessante aqui na Semana de Economia da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas aqui. Daniela, eu queria que você explicasse primeiro como que você montou esse indicador e de que maneira que você tira as conclusões, e as conclusões que você tirou e que você apresentou também no evento. Pois então, na verdade, o indicador ele tem várias versões diferentes. A mais simples é simplesmente uma média normalizada dos indicadores de preços de commodities e taxa de juros americano. E tem versões mais complicadas. Mas a ideia fundamental do indicador é que ele refletisse, de alguma maneira, quais são os fatores internacionais, os fatores do cenário econômico internacional que afetam as economias latino-americanas. Então, o princípio da história é que essas economias têm um tipo de inserção internacional muito parecido na América do Sul. A gente mostra em trabalho que a América Central e México são diferentes. E essa inserção é como exportadores de commodities e importadores de capital. Então, nesse sentido, a gente chama de dois canais, na verdade. Tem o canal comercial, que é a quantidade de dólares que entra nessas economias via mudança de preço dos produtos de exportação, como aconteceu na década passada, um aumento brutal dos preços e a quantidade de dólares que entrou em função disso, e o canal financeiro, que depende mais das taxas de juros internacionais, porque a gente sabe que quando essas taxas baixam, o capital internacional tende a se voltar para países emergentes, quando elas sobem, eles voltam para mercados mais tradicionais. Então, é o canal financeiro e o canal comercial através do qual o cenário internacional afeta as economias nacionais. Podia ser uma média, e o indicador que tira uma média normalizada não é muito diferente. Esse é o indicador que a gente chama de componentes principais. Você quer que eu te diga o detalhe do cálculo? Se não for muito complexo aí... É simples, na verdade. O que a gente faz é a gente normaliza, centra as duas séries. Uma série é a série de... É uma cesta... Um índice de cesta de preços de commodities. As commodities são altamente correlacionadas, vem das Nações Unidas, e a gente usa esse índice das Nações Unidas, usa preços correntes e preços constantes, são várias versões do mesmo índice, mas a ideia é a mesma, e o que a gente faz com essas... E a outra é a série de taxa de juros dos índices de Treasury americanos, de 10 anos. Então, a gente pega essas duas séries, a gente centra as séries, né, tira a média, e estandardiza, então divide o que sobrou pelo desvio padrão de cada série. Tá, agora uma média do que sobrou. Tá, então, o resumo da ópera é o seguinte: esse indicador resume os dois indicadores. Ele cria um indicador agregado, que é a melhor maneira de resumir esses dois indicadores. E o nosso indicador de bons tempos econômicos, então, ele sobe quando os preços de commodities sobem e quando a taxa de juros desce, e ele desce quando o contrário acontece. Agora, a parte mais interessante é que, digamos, essa mudança de ventos econômicos, a inversão do indicador nos anos 80 levou à democracia. A inversão do indicador agora levou ao impeachment. Então, não tem... Pois é, o que na verdade não é... Mas eu acho que o ponto interessante dessa história é o seguinte: a reversão depois de uma bonança muito forte é um momento muito particular do ponto de vista da economia política. Então, ele é um momento de um certo caos. Porque durante período de boom que aconteceu antes no começo dos anos 60, aconteceu durante o milagre econômico dos anos 70 e aconteceu agora durante o período basicamente do governo Lula, é um período em que está todo mundo muito feliz. O bolo está crescendo, as questões redistributivas são menos relevantes, o conflito é menor, o governo tem que fazer menores opções entre grupos. Então, foi o período do governo Lula, foi um período em que os muito ricos estiveram muito felizes, os muito pobres também tiveram, de alguma maneira. Então, foi um período que a gente chama de soma positiva. O que acontece na reversão é que todas aquelas expectativas de que o mundo vai continuar melhorando, que o Redentor vai continuar subindo, se revertem. Então, existe uma frustração imensa nisso, os dólares saem, voltam a sair ou vêm com uma velocidade menor para a economia, as receitas fiscais caem, a gente viu muito que se diz, o déficit do governo não foi por causa de gasto, foi por causa de receita. Claro que foi por causa de receita, porque a economia estava crescendo a um ritmo e, de repente, houve uma reversão desse ritmo. Então, com essa reversão de gasto fiscal, a gente tem mais dificuldade do governo de manter os programas sociais, a gente passa a ter desvalorização da moeda, aumenta a inflação. Então, tem um monte de coisas ruins que acontecem
nesse momento. Nos anos 60, a leitura que eu tenho é que vinha aquela história, aquela coalizão entre empresários e empregados, coalizão urbana, que apoiou os governos que fizeram substituição de importações, enquanto o bolo estava crescendo. A hora que o bolo parou de crescer, a coalizão foi-se embora e os empresários começaram a questionar os ganhos que havia dos trabalhadores. E, no fim das contas, acabaram apoiando os golpes militares. No caso dos anos 80, o milagre econômico, de certa forma, até hoje a gente vê gente dizendo que saudade dos velhos tempos do governo militar, porque houve um período de subida bárbara, não só subida de preços, como de juros muito baixos internacionais, em que houve um milagre econômico. E esse momento foi um momento em que, se o governo militar não tinha legitimidade política, de alguma maneira se legitimou economicamente. Com a crise dos anos 80, a crise da dívida, enfim, aquele período que quando eu começo a acompanhar essa história de verdade, eu me lembro dessa crise da dívida dos anos 80. Pois foi muito brabo e deixou de... Quer dizer, não houve mais apoio àqueles governos. De alguma maneira, os militares tiveram que sair numa situação econômica muito ruim, né? Então, a questão não é que essas crises levem à democracia ou levem à ditadura. Elas desestabilizam o regime vigente. E quando o regime vigente é a democracia, a gente vê aquele discurso de que a democracia é o caos. Quando o regime vigente é a ditadura, a gente pensa que a democracia talvez seja melhor, né? Um ponto que você coloca que é interessante, antes de ver a crise propriamente dito, você tem a reversão de expectativa. Ou seja, se você for pegar os operários do final dos anos 70, eles estavam do ABC, eles estavam em muito melhor situação que no começo dos anos 70. Se pegar os incluídos aí dos anos 2000 e tanto, estavam em muito melhor situação do que antes. Mas quando você quebra a expectativa de continuar melhorando, é que dá um impacto, né? O ponto é o seguinte, quando a gente olha o impacto no livro, né? Eu e o meu coautor, César Zucco, colega meu da Fundação, o que a gente olha no livro é o impacto desse índice, quer dizer, quanto o cenário internacional afeta os processos políticos domésticos na América do Sul. Então, a gente olha todos os países da América do Sul, enfim, os maiores países, não olha as Guianas, mas os maiores países. E o que a gente acha é que a gente primeiro começou olhando a eleição, e o que a gente observa é que a chance do governo que está no poder se reeleger ou o presidente eleger um sucessor aumenta muito fortemente quando o índice está alto. Então, esse foi o primeiro fator. Só que, como eleições são pouco, é um número pequeno, a gente tem mais dificuldade de identificar a importância do nível vis-à-vis a variação do índice. Tá. Então, a gente conseguiu fazer isso tanto nos modelos em que olharam popularidade, porque a gente pegou modelos de, 30 anos de popularidade mensal dos presidentes. Então, com esses dados, a gente consegue observar que tanto o valor quanto a variação do índice importa. E o terceiro fator que a gente olhou, além de eleição e de popularidade, e esse é um trabalho mais recente que a gente ainda está terminando, foram transições regulares. Então, transições que acontecem no período pré-estabelecido, tanto entre democracias, quanto entre ditaduras, quanto entre democracia e ditadura. E o que a gente observa, esse modelo também é um modelo que a gente consegue incluir os anos 60 e 70 na América do Sul, e esse modelo a gente também percebe que não só o nível, mas o valor do GET faz diferença. E o que a gente vê é que as transições regulares acontecem com maior probabilidade quando o cenário internacional é favorável e está crescendo. Um ponto que você colocou no seu trabalho é que, digamos, esse índice começa a reverter em 2010, justamente quando tem a mudança de governo. Um pouquinho depois, é lá por 2011. Tá. Então, isso é um aspecto curioso, porque a gente fala, o tema do nosso livro, a gente está escrevendo, enfim, um livro sobre isso, o tema do livro é o quanto o eleitor consegue distinguir mérito de sorte quando ele avalia o governo. E porque o eleitorado brasileiro, o eleitorado latino-americano, de maneira geral, vota muito fortemente com a economia. O Peru é uma exceção, mas a maior parte dos países, o voto econômico é muito claro. Então, a economia vai bem, o governo tem mais chance de ficar, a economia vai mal, o governo perde a eleição, grosso modo. O problema na América, isso funciona não só na América Latina, na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, o voto econômico é uma regularidade impressionante no mundo social que não tem tantas. O que acontece na América Latina é que a economia, o desempenho econômico doméstico é muito ligado a fatores internacionais. E esses fatores internacionais que determinam o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento doméstico, são muito voláteis. Então, sobem e descem com uma facilidade que não acontece em outros países. Então, o eleitor, é muito difícil para o eleitor identificar o que é o quê. Então, ele vota com a economia. Só que na América Latina, votando com a economia,
a maior parte das vezes o eleitor está votando na sorte e não no mérito. Então a gente brinca que se eu fosse escolher ser presidente muito competente ou uma presidente num período de bonança econômica com commodities subindo, se eu quisesse me reeleger, eu preferia estar no momento de sorte do que no de mérito. Tá, é dura. E um ponto que você coloca ali, quer dizer, é que, digamos, as medidas anticíclicas tomadas pela Dilma foram tomadas também por outros países da América Latina. Não é nem só medida anticíclica, desoneração, aumento. Você vê, por exemplo, a curva macroeconômica, eu não sou economista, sou uma engenheira que pulou para ciência política, mas, enfim, trabalhei com economia, tenho alguma familiaridade. A curva macroeconômica, os países estavam gastando menos, estavam gastando menos antes da crise, passaram a gastar mais, gastaram mais para tentar sair da crise. Na América Latina isso aconteceu em todos os países. Baixar juros para tentar sair da crise, todos fizeram. A Dilma até teve uma segunda baixada de juros que não aconteceu nos outros países e que, obviamente, foi motivo de crítica entre os economistas. Mas o que eu estou dizendo é que, grosso modo, a tentativa de sair da crise foi feita muito parecida em vários países. Então, não é isso, do meu ponto de vista, isso aí é uma discussão entre economistas que eu não vou nem me meter, porque discute-se demais sobre o que foi, o que a Dilma fez, o que foi a circunstância, mas o fato é que, se você olha para outros países, não foi absolutamente diferente do que foi feito em outros países. Isso é fato. Uma coisa que chama atenção, você pega a série histórica aí desde 1960, se eu não me engano, que você mostrou lá, quer dizer, o peso de commodities e juros continua o mesmo em todo esse período? Isso é que é um negócio, não é exatamente o peso de commodities e juros. Como essa série é feita dessa maneira que eu te falei, a gente centraliza e standardiza, ela é mais sensível àquilo que é mais volátil. Então, tem períodos e períodos. Então, por exemplo, no do período dos anos 80, a grande questão foi a subida de preço de taxa de juros do Volcker nos Estados Unidos. Isso. Muito mais. Obviamente, essas coisas se impactam. Embora, para mim, eu estava conversando ontem com o pessoal da economia, não é muito evidente qual é o impacto, porque a relação entre juros e commodities antes dos anos 80 é muito diferente de agora nos anos 2000. Fato é que a série, ela às vezes ela é dominada pelo que varia mais. Então, nesse sentido, o impacto maior nos anos 80 foi juros, o impacto maior nesses últimos anos foram commodities, embora juros também fossem muito importantes. Tá. E como que está se comportando esse índice agora? Pois é, agora ele está meio parado. A gente teve a reversão total do período Dilma, é impossível não dizer, o Lula comparado com Dilma, o Lula teve toda a sorte do período de subida, a Dilma entrou no governo e começou a baixar o índice. Então, ela pegou realmente a grande reversão. E para você ver como essas associações acontecem, eu acho, se você olha os economistas, são pessoas que vão estar olhando para o que a Dilma fez e criticando ou validando o que ela fez. A população não está olhando para isso, ela está olhando para a economia. E se você for olhar a imagem que Dilma tem hoje na população, é de um governo fracassado, independentemente do que ela tenha feito, porque os resultados são os que a gente viu. Mas, de qualquer maneira, ela pegou essa reversão e teve uma melhora no começo do governo Temer, e agora a gente está meio andando de lado. Do que eu entendo de expectativas, as taxas de juros já não têm mais internacionais muito para onde baixar, estão muito baixas, isso foi, inclusive, um tema interessante do debate ontem lá na economia, e a China, toda a expectativa é de que a China ou desacelere ou se mantenha, não tem uma expectativa que ela vá manter aquele ritmo que vinha vindo. Então, nesse sentido, eu acho que um ponto para pensar é que essa entrada, esse período de subida muito forte de preço de commodities, talvez não se repita, pelo simples fato de que a China, isso foi um one-time event, foi a China entrando no mercado internacional. Depois que entrou para a OMC, enfim, e começou a comercializar. É um evento de um tempo só, não tenho razões para imaginar que isso vai acontecer uma outra vez. Tem uma correlação aí entre juros internacionais e cotações de commodities, né? Mas com juros lá no chão não tem nenhuma possibilidade. Pois é, agora muita coisa está se perdendo com esse juro lá no chão que a gente não sabe mais como explicar, e os economistas tampouco. A correlação era muito baixa no início da nossa série. Ela passou a ser muito alta, essa última década, que foi muito forte o período de queda de juros e crescimento do preço de commodities. Eu estava até conversando com alguns economistas ontem, tem até toda uma relação com o mercado de derivativos, com expectativas de... Enfim, isso é uma novidade dessa última subida.
Anteriormente, eu acho que a lógica era um pouco diferente. Daí entra a desregulação de mercados aí, que passou a bater diretamente aí nesses... Pois é, também. Vem cá, quando você pega os anos 80, você teve o choque de petróleo, você teve o choque de juros também. Commodities, como é que foram naquele período? Mas o petróleo carrega commodities, carrega diretamente, a correlação é muito alta. Então, o que a gente vê é que quando teve o choque do petróleo, subiram os preços de commodities todos, isso foi o nosso choque positivo. Mas eu acho que, na verdade, o choque do petróleo teve duas coisas, né? Teve não só as commodities subindo de preço, mas, sobretudo, os petrodólares sendo investidos nos países emergentes e a maioria deles na América Latina. Então, isso tornou o custo do capital naquela época nenhum, né? Então, o boom que antecede a crise da dívida é um boom financeiro, sobretudo, de muito dinheiro entrando na região. Eu me lembro que eu fiz pesquisa sobre esse tema para o meu primeiro livro, e a narrativa de todos os policymakers de todos os países era: vinha alguém do banco, do Citibank, que sentava aqui na nossa sala e oferecia dinheiro para a gente pagar o salário no final do mês. Era uma abundância de dinheiro que realmente... né, foi o nosso milagre. Tem a famosa frase do Fernão Brach, que era diretor da área internacional do Banco Central: dívida não foi feita para ser paga, mas para ser rolada. Pois então, que os juros continuem fixos no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Pois então, um ponto que é muito importante dessa história, pensando para frente, é que o Chile é o único país na América do Sul hoje que tem como é que eu vou dizer, um programa fiscal, uma política fiscal explicitamente contracíclica. Então, o que acontece no Chile é que eles têm um grupo de especialistas que definem isso muito por cima, definem qual vai ser o preço do cobre, que é o grande produto deles, e baseado nesse valor do preço do cobre, eles têm uma expectativa de receitas fiscais. Baseados na expectativa de receitas fiscais, cada governo tem que definir qual vai ser sua política fiscal, vai definir um superávit ou um déficit, e se o preço do cobre sobe muito, eles são obrigados a economizar mais, fazer um superávit maior. Se o preço do cobre desce, eles têm que fazer um gasto maior. Então, quando você vê, por exemplo, a resposta à crise de 2008 do Chile, foi muito mais aguda. Eles estavam economizando muitíssimo e fizeram um choque muito forte depois da crise, muito maior do que o resto da América Latina. Qual é o ponto interessante do Chile? Esse processo, essa política anticíclica foi definida mais ou menos em 3 períodos. Começou alguma coisa no tempo do Pinochet, ainda não muito institucionalizada. Na época do Eduardo Lagos, se não me engano, eles definiram um fundo soberano que não tinha muita relação ainda com gastos e despesas fiscais. Não estava muito definido como tratar a política fiscal e o fundo soberano, mas tinha uma coisa de economizar. E com a Bachelet foi definida, de fato, como uma lei fiscal. Eles têm todo o orçamento deles é feito em muitos anos, porque eles se reconhecem como um país de economia cíclica. Então, eles fazem, a cada início de governo, o governo define quanto vai gastar e tem esse gatilho. Então, foi institucionalizado com a Michelle. O que a gente vê é que a relação entre o índice Getty e popularidade do governo, antes dessa prática, antes do Lagos, vinha positivo, como em todos os outros países. Quando entra o Lagos e começa a se mexer nessa política fiscal, cria-se o fundo, ele desaparece. E hoje em dia a relação é negativa. Então, sobe o preço do cobre, cai a popularidade do presidente. É um ponto importante para fazer disso. Os economistas estão exaustos de discutir política contracíclica, o que fazer, seja, enfim, a visão do teto dos mais ortodoxos ou uma política mais keynesiana dos heterodoxos. O ponto, do ponto de vista da ciência política, o que uma estabilização fiscal nossa faria seria descolar esses ciclos internacionais do bem-estar das pessoas. Então, as pessoas não estariam mais felizes e com melhor bem-estar quando o commodity sobe, nem estariam mais infelizes com a sua vida pior quando a commodity desce. Teria uma estabilização disso. E o que acontece se essa estabilização de fato ocorre? As pessoas passam a conseguir comparar os governos efetivamente. Que é uma coisa que elas não conseguem fazer hoje. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do Equador, a diferença de receita fiscal entre Rafael Correa e Lúcio Gutierrez era da ordem de, 14 pontos do PIB. Então, não há como você comparar a qualidade de um governo com essa quantidade de dinheiro versus um que não tem essa quantidade de dinheiro. Então, a gente precisa, de alguma forma, gerar algum tipo de estabilização, porque a gente não tem, nosso sistema político dá muito pouca informação para o eleitor, as nossas campanhas dão nenhuma informação para o eleitor, o recurso que o eleitor tem para manter, de alguma forma, algum controle sobre o governo é o voto econômico. Só que é um voto hoje baseado em sorte, porque não dá para comparar. Então, essa preocupação fiscal
eu acho que é muito importante no sentido de mitigar esse ciclo, descolar o bem-estar doméstico dos ciclos internacionais, para que as pessoas tenham comparabilidade, que é o que elas não têm. Então, por exemplo, você pensa um Sérgio Cabral, que saiu extremamente bem sucedido do governo, com uma popularidade muito alta, fez seu sucessor e está preso, enfim, condenado a muitos anos por ter roubado. Ou seja, ele conseguiu retirar os recursos para ele e ainda por cima entregar para as pessoas e sair com uma popularidade muito alta. Isso só acontece em período de boom. Se a gente tivesse alguma estabilização, ou ele faria uma coisa, ou ele faria o que fez, enfim, o processo todo de corrupção e não teria sido eleito, porque não teria entregue aos eleitores, ou ele teria se contido no processo de corrupção para poder ser reeleito. Os dois não dava para fazer. Só dá porque a gente está sujeito a esses booms e crises. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, antes de ser cientista política, você é engenheira. Engenheiro é cartesiano. Como é que você vê a maneira como os macroeconomistas, principalmente essa discussão sobre teto, fazem as correlações entre os atos macroeconômicos e o mundo real? Poxa, isso vai me criar uma confusão com os colegas. Eu acho o seguinte, eu me sinto no meio... Bom, os economistas têm dois mundos, o mundo dos heterodoxos e os ortodoxos. Eu convivo muito com os ortodoxos, que estão mais próximos de mim institucionalmente, e tenho alguma convivência com os heterodoxos. O que me estranha é que eu já tive em encontros ortodoxos em que eu que apresentei esse trabalho, e a receptividade é muito baixa, no sentido de que há uma crença de que commodity não importa para o Brasil, porque é, sei lá, 6% do PIB, o Brasil é um país que tem um comércio relativamente pequeno em relação ao seu PIB. Fato é que eu sei dos meus dados que importa, porque esses ciclos afetam o bem-estar das pessoas num nível em que eu consigo explicar processos políticos complexos baseados neles. Mas só, o seu índice lá, o seu gráfico lá é irrespondível, pô. Exato, e eu agora trabalhei, na verdade, fiz um artigo com um colega, o Ricardo Barbosa, do BNDES, em que ele usa a mudança de crescimento e a mudança dos preços de commodities só para o Brasil, a correlação é 76%, coisa parecida. E não dá para dizer que tem alguma endogeneidade que o Brasil está causando commodities, ou que só pode ser commodities causando Brasil. Então, nesse sentido, essa falta de receptividade me parece uma questão, tem alguma crença aí importante que impede que se veja o óbvio. E nesse sentido, eu acho que, por exemplo, nesse encontro de São Paulo, esse tipo de discussão está na mesa. Não só a discussão de que commodity, o fato de que a gente tem essa inserção tem um efeito do ponto de vista de desenvolvimento, como o fato de que a gente tem essa inserção gera uma questão de câmbio, a questão da doença holandesa que o Bresser tanto insiste, que é fato, é difícil pegar um industrial que não diga que a moeda estava sobrevalorizada e que estava difícil competir na década passada. A gente viu o resultado. Então, eu acho que, nesse sentido, me parece mais próximo do chão e da realidade o economista que consegue reconhecer de alguma forma que isso funciona. Eu não sei, como não economista, os canais. O Ricardo tem bastante ideia, muitas ideias sobre isso. Eu sei que investimento aumenta, eu sei que, enfim, tem que o mercado financeiro ficar mais animado, eu sei que o nosso risco país decresce quando as commodities sobem, uma série de coisas a gente consegue entender, eu não sei quantificar, mas que isso é importante Então, eu acho que isso me dá uma certa medida do pé na realidade em que o economista mantém. Tá bom. E espero que não me crie um caso com os colegas. Não, você foi muito habilidosa. Então, estou aprendendo.